富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。Mecânica quântica. Olá pessoal, vamos aqui para a nossa terceira aula da segunda semana, continuando nossa revisão. Vamos falar mais um pouquinho das partes de, digamos, gerais, né, de mecânica quântica. Seguindo o link da aula do vídeo anterior, né, a gente terminou falando sobre leis de conservação em mecânica quântica. Em que contexto? Nós vimos que certos operadores hermitianos, né, associados a observáveis, se esses caras não dependem explicitamente do tempo, eles comutam com H, o valor médio desse observável, ele por construção, ele é zero, né? Sai da equação de Heisenberg. Então, e o que você pode ver daí? Suponha que você pega a equação de alto valor, o seu estado é um autovetor desse operador, né, desse observável. Então, quando você atua esse observável, dá um número e repete o cara. Então, se o seu estado quântico está nesse estado, quando você braquetar ele com esse observável O, vai dar um númerozinho O. E se ele comuta com H, então a consequência, como esse valor médio é derivado de zero, então a consequência é que esse númerozinho é constante, ele não muda no tempo. Então, você tem uma lei de conservação. Então, caras que comutam com H geram, digamos, leis, os valores médios conservam no tempo, né? E se o estado seu estado quântico for um autoestado daquele operador, ele vai ficar com aquele autoestado operador para sempre. Ou pelo menos até uma medida acontecer, medida é outra coisa. Só que o que a gente vai discutir aqui hoje? O outro lado. Que classicamente você sabe, ou não sabe, mas tudo bem. Se você fez analítica, você sabe que toda vez que você tem uma lei de conservação do sistema físico, existe uma simetria, e vice-versa. Né? Se você tem uma simetria, ela dá uma lei de conservação. Então, a gente vai ver como simetrias se relacionam com essa lei de conservação, ou como simetrias geram essa lei de conservação. E também vamos dar uma derivação, dentro de um jeito aqui, para o computador de posição-momento. Daí vai ser, obviamente, o princípio de certeza, usando relação de Cauchy, né? Desigualdade de Cauchy-Schwarz, que a gente já viu. Então, bora lá. Então, repetindo, né? Você sabe que cada lei de conservação, classicamente pelo menos, corresponde a uma simetria contínua. É o teorema de Noether. Então, como isso dá em mecânica quântica? Na mecânica quântica ele é aproximado, vinculado de uma formalismo hamiltoniano. Né? Então, o teorema não é bem desse jeito que você vê, digamos, em formalismo lagrangiano, tipo o teorema de Noether. É mais parecido com leis de conservação quando você vê no formalismo hamiltoniano. É bem mais parecido, mas tudo bem. Primeira pergunta, isso tem em mecânica quântica, né? Um teorema de Noether quântico, e o que é uma simetria? Porque classicamente você definiu lá. Por exemplo, uma simetria clássica, formalismo lagrangiano, que você fez, mecânica analítica, você faz a transformação dos seus coordenadas generalizadas, eventualmente do tempo, e sua ação, joga tudo na ação, tudo transformado, sua ação fica a mesma, ou ela muda por um termo de borda. A integral da dt de L, digamos, linha, é a integral de dtl sem linha, mais a integral de dt e uma derivada total, um termo de borda. Isso é uma definição de simetria, sem usar a equação do movimento. Você faz a troca de coordenadas, tem que dar isso. Agora, o que é isso? O que seria o análogo disso em mecânica quântica? Como é que eu afirmo que o sistema quântico aqui no nosso formalismo? Tudo é operador, é vetor, o que é simetria? Então, a simetria aqui contínua, a gente só vai falar de simetria contínua. Fazer um comentário sobre simetria discreta no quinto vídeo, e nem vou fazer muita coisa não, vai ficar meio como... A gente vai ver para lá. Então, a simetria contínua, aqui em mecânica quântica, seria a definição,
essa aqui. Você faz uma transformação unitária no seu sistema, então você já viu o que é transformação unitária. Esse daqui, digamos, seria uma troca de base. Então, todo vetor você vai multiplicar por um operador unitário, que seria esse operador. Então, todo vetor, isso, vai multiplicar por esse operador, e todo operador transforma assim, um sanduíche. X. Um sanduíche, isso. Então, se ele é simetria, o seu hamiltoniano não fica invariante. Essa é a definição. Quando você faz a transformação unitária. Então, digamos, essa troca de base, eu estou dizendo com linha e sem linha, como se fosse uma troca, por exemplo, de coordenadas, essa troca de base. Então, esse cara é num sistema, esse daqui é no outro sistema. E esse operador que faz a troca de sistema, como esse cara é operador, ele se transforma assim. É a transformação unitária. O que significa ser invariante? Aqui é a definição da transformação. Ele ser invariante significa que o H' é o H. Então, isso daqui é o H. Qual a consequência disso? Lembra que o T adag é T-1, porque ele é unitário. Então, você multiplica essa igualdade daqui pela esquerda por T, os dois lados. Aqui ficou T, T-1 deu 1, e aqui ficou T. Então, virou HT é igual a TH. Ou seja, T e H comútuo. Então, essa daqui é a sua, digamos, consequência. Você define simetria assim, ou pode fazer vice-versa. Se você tem um operador unitário que comuta com H, ele cria uma simetria. Porque aqui seria verdade, aqui seria T-1, HT igual a H, mas T-1 é T adag, então você pode encarar isso como uma transformação de base, né? Uma troca de coordenadas. Assim. Não estou comentando, não acabei, não ficou, né? Meio no ar, eu falei que é simetria contínua, mas o que significa ser contínua aqui é que ela é parametrizada por um conjunto de números. E esses números necessariamente são contínuos. Por isso que eu vou ter um alfa aqui. Alfa geralmente eu boto assim, número N, M é 0, 1, 2, 3, né? E grego geralmente estou usando como contínuo. Aqui é só para dizer assim, que se esse parâmetro for 0, seria a transformação unidade. Se você fez grupos, isso aqui vai servir para você. Se não fez, não tem problema. Essa operação necessariamente tem que ser fechada, porque ela tem que ser representação. Ela forma uma representação de um grupo. Quando eu digo fechado, é assim, né? Você faz a transformação com parâmetro beta, depois com alfa, tem que ser igual a fazer a transformação de beta-alfa. Só que o que seria esse beta-alfa? Seria, aqui eu estou botando como se fosse uma multiplicação, mas é uma operação de grupo. Né? Esse alfa e beta pode ser só números, mas que eu estou escrevendo essa operação alfa vezes beta, seria, por exemplo, pode ser um grupo de matriz. Né? Então, seria a matriz onde tem um alfa num, vezes a matriz que tem um beta no outro. Por aí vai. Então, seria uma representação de um grupo de Lie, um grupo com parâmetros contínuos. Então, a inversa tem que ser o operador do elemento inverso, lá no grupo. E o que eu estou chamando de zero aqui, seria o seu elemento neutro do grupo. Então, esse cara daqui é uma representação legítima de um grupo. Pode ser uma representação em termos de matriz, em termos de operador, aqui seria o operador. Então, você poderia estar associando a matriz a um operador, igual a gente faz aqui sempre. Mas só para marcar, né? Porque eu vou falar um pouco mais dessa parte de grupo e tal, e álgebra mais para o final. Mas só lembrando que essa transformação a gente definiu como simetria. Essa transformação, ela é o quê? Unitária. Mas o que a gente viu? A gente viu que a transformação unitária a transformação unitária. Daí, tá. A gente viu, mas a gente quer associar isso com uma lei de conservação. A gente quer puxar a ideia do termo de Noether. Só que, ou seja, alguma coisa conservando, uma coisa que você mede, se conserva. Mas tudo que você mede, tudo que é observável, está vinculado ao operador hermitiano, não unitário. Então, esse cara, como está com H, significa o quê? Que o valor médio dele, se você braqueta aqui esse operador T, alguma coisa, se conserva no tempo. Mas o que esse coisa que se conserva não é físico, não é observável. Porque o que é observável é associado ao operador hermitiano. Mas você já viu no vídeo 1, Season 1, na nossa primeira temporada, na semana anterior, você viu que todo operador unitário você pode escrever como um operador hermitiano, a exponencial de hermitiano. Então, vou escrever ele cara assim. Só para dar a ideia que esse parâmetro contínuo está aqui, esse cara é o operador, beleza? Esse cara daqui é hermitiano, então o adag é O. Esse O, operador, eu vou chamar de gerador da transformação, que é a simetria. E a transformação, esse operador unitário,
ele é um elemento de um grupo. Ok. Então você viu, aqui eu estou repetindo a conta, quanto é simples. Não sei se está pegando o som de uma obra aí, se tiver você ignora, acho que agora está porque está bem alto. Tudo bem. Então, a gente viu, vou repetir aqui, quando você faz a transformação, beleza, essa aqui é a transformação genérica, ou vejo qualquer operador, G'. G' transforma assim. Quando esse cara, eu escrevo em termos do operador hermitiano e pego esse cara infinitesimal. Já fiz isso, mas vou botar aqui de novo. Então, aqui eu só expande exponencial, estou parando em ordem epsilon. E abriu. Então, aqui ficou G, aqui é G-O IH cortado, G-O IH cortado epsilon, e aqui menos OG, menos OG e epsilon, H cortado. Então, esse cara daqui é o comutador de OH. Se você joga esse cara para o outro lado, então como o operador muda quando você mexe um pouquinho, quando você faz uma transformação bem pequenininha, que quase não faz nada, então ele quase não muda, ele muda quase nada, porque ele muda esse ΔG, que é o novo dele, menos o antigo, e esse ΔG é isso daqui, né? É o parâmetro pequeno, divide H cortado, o computador do gerador, do observável, com o cara que você está fazendo a transformação, no caso aqui é G. Então, se é uma simetria, você pode definir a ideia de simetria assim também. Esse ΔH, como H' é o H, ΔH é zero. Então, o cara que gera esse seu operador unitário, que é um operador hermitiano, ele também comuta com H. Agora, esse cara sim, esse cara que a gente chama de gerador, que ele comuta com H, então o valor médio dele no tempo se conserva, e esse é o cara que está ligando, fazendo o link entre a simetria que você tem e a lei de conservação. Né? Esse cara aqui que é o cara que se conserva. Você pode medir junto com energia. Por exemplo, se você bota esses caras no mesmo CCOC, só para comentário, então eles como eles comutam, existe uma base onde eles estão juntos, então a tua H deu energia, a tua O deu um valorzinho O. Então, repare que isso aqui a gente comentou antes também, né? Mas esse autoestado, ele também é autoestado do operador unitário, que é a exponencial do O. Porque se é a exponencial do operador O, você bota aquela expansão de matriz, cada O, operador atua aqui, sai o número O, e vira a série da exponencial, com o número O. Então aqui não tem operador, aqui é número. Então realmente, o alto valor, é alto vetor desse cara, e o alto valor é uma fase. Como tem que ser, porque é o operador unitário. Então vamos supor que você tem um CCOC, com vários caras EH. Então, sua equação de Schroeder, isso a gente já discutiu, né? Você dá uma condição inicial, expande nessa base, quando ele evolui no tempo, simplesmente aparece esse cara aqui. A gente já falou de operador evolução, já falamos. Então, aparece esse cara aqui, você já está tranquilo com isso. Então, vamos supor que o O1, ele faz parte esse operador O1, ele faz parte do CCOC. A ideia é que, então, vamos ver o que acontece quando você faz essa transformação de simetria. Né? Esse cara está relacionado a essa conservação desse númerozinho 1. Quando você faz a transformação, então, o vetor, você atua o seu operador unitário, que é esse aqui, né, exponencial do O. Então, você tem a sua sériezinha, a sua minha. Aqui eu botei um alfa só para dizer que esse cara é o linha, né, o transformado, ele tem esse número quântico agora está com ele aqui, que é o da transformação. Essa transformação foi, só que esse operador, quando ele atua, aqui é uma soma, né? Cada vetor desse é autovetor dele. Então vai sair o alto valor, aqui é o númerozinho O. Então a função de onda mudou. Não é a mesma função de onda. Então, se você tem uma soma de 2, né? Fazer a conta igual eu fiz na outra vez que eu peguei 2, eu fiz na mesa. Né? Que você tem um termo de interferência, tal. Aqui também vai aparecer, quando tem 2 estados só. Mas o que ele mantém? Qual é a ideia que mantém a simetria aqui? Se esse cara está no CCOC da energia, você concorda qual é a probabilidade de medir, vamos supor, se eu quero medir o O1 igual a um número, igual a 3. Só que você tem a soma, 1 igual a 1, 2, 3, sei lá. Uma hora o O1 é 3 aqui. Então a probabilidade no tempo t, vamos supor que sem fazer a operação de simetria, então não tem essa fase. Então, a probabilidade de medir aqui 3, você tem que pegar o cara aqui 3 na expansão, pegar o módulo quadrado disso daqui. Então, repare que esse termo daqui cancela, porque é uma fase, né? Então, a probabilidade é esse número aqui ao quadrado, quando O1 é igual a 3, é a probabilidade de medir
ou 1 igual a 3, no certo instante de tempo t. Então, quando você faz a transformação, a função de onda mudou. Cada cara da soma ganhou uma fase nova aqui, que se esse cara está no seu CCOC. Só que, então a função de onda mudou, ok. Só que qual é a probabilidade de medir O3? O1 igual a 3 de novo. Você vai pegar o mesmo termo aqui igual a 3, agora vai pegar o módulo quadrado disso daqui tudo. Mas esse cara também é só uma fase. Então ele vai sumir de novo. Então essa probabilidade continua sendo a mesma. É esse sentido aqui, a simetria. Né? Então, quando você tem a simetria, você faz uma transformação no seu sistema e a probabilidade, digamos, esse cara ele está associado a essa simetria está associada a alguma lei, alguma coisa que se conserva, que é esse associado ao operador O1, e a probabilidade de você medir esse cara não muda quando você faz a operação de simetria. É isso aqui. Acho que ficou claro, ficou bom. Geralmente não sai bem assim, eu achei que ficou bom. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Depois você comenta lá, faz comentários na turma. Então, o operador, uma coisa que você pode envolver, você está falando de simetria genérica, mas a gente já tem uma pronta, não precisa discutir muita coisa. Lembra aqui que é simetria, né? Você faz a transformação, está associado a um operador unitário, esse operador unitário é exponencial de operador hermitiano. Olha, você tem um operador unitário, que é exponencial de um operador hermitiano. E esse operador, obviamente, comuta com o hamiltoniano, porque ele basicamente combinações do hamiltoniano, e H comuta com H. Então, já está, esse aqui é uma operação de simetria. Né? Pode encarar que seu sistema em T0 fixo, é o seu sistema, sua função de onda, e ele evolui no tempo, é simplesmente uma troca, uma simetria. Só que essa simetria, ela é particular, que o seu observável associado à simetria é o H, e o seu parâmetro é o tempo. Né? Agora aqui, da janela. Esse sinal de menos é só porque o operador tem um sinal de menos aqui, né? Mas é o tempo. Então, na verdade, o que você diz? Isso tanto em mecânica clássica quanto em mecânica quântica, o hamiltoniano é o cara que gera a translação no tempo. Então, esse é o parâmetro associado à simetria dele. Né? Então, a simetria, ele é uma simetria, e ele gera o quê? Ele gera a translação no tempo. Quer dizer assim, essa operação daqui, quando você aplica o operador, faltou o chapéu aqui, né? Você aplica o operador unitário na sua condição inicial, esse cara ganha uma fase. Então, você entende como o seu sistema evoluindo. Mas você pode entender isso como se fosse uma sucessivas, né? Você aplicou, o cara atuou aqui e saiu. Né? Esse aqui é o alto valor do operador unitário para cada. Esse daqui é um alto vetor dele. Esse aqui é o alto valor para esse alto vetor, que é uma fase. Então, você pode encarar como se fosse, pega esse T e faz cortes, discretiza em pequenos ΔT. Você pode encarar como se fosse uma troca de base. Né? Então, T igual a 0, você tem um vetor. Aí, o seu sistema evoluir, você pode encarar que você está mexendo digamos, na base do seu sistema, mudando a base. Porque, por exemplo, você pode entender assim. Você tem um espaço vetorial. Você tem aqui, você tem um vetor. Esse aqui é o seu psi. Então, a gente entende que, conforme Schrödinger, né, o psi muda no tempo. Então, esse cara começa a mexer. Isso aqui é a evolução do sistema. Pela equação de Schrödinger. Eu posso encarar isso, digamos, vice-versa. Que meu vetor não está mudando. O que eu estou mudando é a base. Então, eu pego esse T, faço vários pequenos ΔT. Aí eu pego aqui e vou ter transformação de base, pequeno ΔT. Outro ΔT, ΔT, ΔT. E essas transformações são unitárias e elas são simetrias, né? Porque o cara que gera essa transformação, ele comuta com H. Se você olha do ponto de vista desse cara daqui, quem está mexendo é o vetor. Então, essa seria a evolução do seu sistema. Ok? Comum também. Bom, né? Mas uma camisa mais leve. Eu estava usando as roupas muito pesadas. Tem que fechar as coisas aqui. Eu estava muito quente. Por isso que hoje a coisa está dando melhor. Está ficando grande, né? Então, a evolução do longo do tempo, né, do operador do sistema é dado pelo operador evolução. Então, seria o gerador dele, né? O gerador da simetria em relação ao tempo é o hamiltoniano. Deixa eu ver aqui que eu escrevi. Ok. É isso, acho que ficou claro. Então vamos ver agora o outro cara que gera simetria. Outro cara que é simples. Uma coisa você sabe que quando você tem um sistema
Então, isso, classicamente, você sabe, quando você tem um sistema que tem uma translação no espaço, o momento é conservado. Uma simetria de translação no espaço, o momento é conservado. Você viu isso em mecânica analítica. Se você não viu, é simples entender. O que seria simetria de translação no espaço? Você ter digamos, potencial que não depende de uma coordenada. Então, potencial é função de x e z. Ele não é função de y. Aí você escreve lei de Newton, a força na direção y é derivada do potencial com relação a y. Mas se o potencial depende de y, vai dar zero. Então, a força em y é zero, então o momento em y, a derivada do momento em y é zero. Então, o momento em y é constante. É isso. Então, quando você tem uma simetria, se o seu potencial depende de y, você tem uma simetria em y. Porque você pode trocar y a y mais a, e não muda nada, porque o potencial depende do y. Essa é a ideia aqui. Então, a brincadeira em mecânica quântica, se você tem a simetria, digamos, de translação em direção i, necessariamente, então, o cara que é associado a essa simetria, classicamente a gente sabe que é o momento. Então, quanticamente tem que ser o momento, o operador associado ao momento. Esse cara deve comutar com o hamiltoniano. E o que gera a simetria de translação em mecânica quântica? Se esse cara daqui é o observável, é o gerador, quem faz a simetria mesmo é a exponencial dele. Que esse cara daqui é a translação, esse aqui é o gerador da translação. E A é o parâmetro contínuo que faz a translação. Então, A é quanto você está fazendo de translação. Que vamos fazer explícito. Suponho que você tem um referencial aqui, K, e você quer fazer uma translação, digamos, para a direita. Então, você quer trabalhar com outro sistema, que é o K'. E esse K' está uma posição, digamos, A. Aí, aqui para dizer que essa aqui é a direção X. Então, o referencial K está observando esse ponto, X, e o K' está observando o mesmo ponto. Só que repara que para o K', aqui é X e linha. O que é X e linha? É X menos I. Não é mais, é menos. Se você translador para a direita, esse cara está para cá, então aqui está mais perto dele. Então aqui é menos. Senão você gera confusão, entende? Entendeu o que eu estou fazendo? Então a questão é que agora eu tenho que fazer isso aqui com os equivalentes operadores, usando aquele operador unitário para fazer a translação. Então, a transformação é essa. Aqui eu não botei chapéu, porque aqui, na verdade, tem um operador 1. Aqui é número mesmo. Então, a transformação que eu quero é essa. Aquela translação, em termos de operadores. Mas isso tem que ser feito com um operador. Né? Essa simetria é feita, digamos, com uma troca de base, um operador unitário. Então, o operador unitário, no operador, faz isso. Só que esse operador, eu sei que ele tem que estar associado ao operador momento observável, esse daqui é hermitiano. Okay? Que ele é o gerador de translação. Então, se você pega aqui e faz aquela mesma conta com A infinitesimal, o AI, pequenininho, eu vou botar a resposta. Né? Então, essa daqui é a transformação, isso é o que eu quero. A resposta é o cara, mais 1 sobre h cortado, o parâmetro infinitesimal, se você voltar um pouquinho lá, que eu chamava de epsilon, e o comutador do gerador da simetria com o cara que você está fazendo a transformação. Né? Então, o comutador de PI com XI. Aqui não tem um monte de repetido, mas não tem soma. Não tem nada de soma, tudo I aqui é fixo. Então, repara, mas a transformação é essa daqui, porque eu quero isso. Na verdade, esses operadores se cancelam. Então, você tem uma restrição, você tem esse computador tem que ser um valor específico, né, para isso fazer sentido. Então, você corta aqui, repara que esse parâmetro não independe, né, eles cortam, você joga IH cortado para lá, então ficou menos IH cortado, é o computador de P com X. Se você inverte, né, então você tem que o computador de X com P é IH cortado. Então, chegamos. Então, foi um jeito um pouco diferente do que, até o que eu gosto de fazer. Geralmente, se você estava no curso quando começou essa pandemia, geralmente eu gosto de assumir isso como definição, e fazer vice-versa. Né? Eu poderia fazer isso como definição, botar aqui e descobrir que o operador momento gera translação. Mas como eu comecei por simetrias, né, então eu fiz o vice-versa. Mas eu, honestamente, prefiro começar assim, mas porque eu tenho um apelo, mas assim, a minha lógica ela vem de mecânica de forma hamiltoniana, o que eles chamam de quantização canônica. Eu vou falar daqui a pouco, não hoje, não nesse vídeo.
em outro. Mas talvez assim fique até... Talvez eu achei que era legal. Talvez do jeito que estava caminhando a coisa. Então, repara também outra coisa, é que necessariamente X e P só comutam, só não comutam, né, o comutador só não é trivial, na direção. Porque, por exemplo, quer dizer assim, suponha que você está fazendo essa mesma translação na direção XY. Suponha que XY é X. Né? Então, como muda o operador Y? Não muda nada, você não está fazendo translação Y, o Y' igual a Y. Então, aqui, X' J tem que ser igual a XJ. Então, agora você pega infinitesimal, faz a mesma conta, só que aqui, nessa conta que seria J, aqui J, e aqui não tem A nenhum, porque aqui não mudou nada. Então, consequentemente, se aqui é I e aqui é J, esse cara, esse aqui tem que dar zero. Necessariamente, eles têm que comutar. Então, o resultado que você dá. O outro comentário é que translação no espaço não muda o momento, né? Porque o momento é derivado de velocidade. Né? Então, essa transformação de translação não pode mudar o P. Então, pela mesma lógica, só que agora aqui, em vez de X, é P. Então, P com P tem que comutar. Agora, um que eu não sei de onde tirar daqui, sem fazer essa definição ou dessa associação clássica, né, com tipo coxa de Poisson, é que X com X. Né? Esse cara daqui tem que dar zero. Vamos assumir como definição. Quando fala, digamos, de produto direto, isso aqui vai ficar um pouco mais claro. Mas, então, vamos assumir, digamos, com uma certa definição. Então, o resumo dos comutadores fundamentais, né, pode encarar assim, né? De certa forma, não foi aqui fundamental para a gente tirou ele de algum lugar e a gente sumiu outra coisa. Então, X com P com P comuta, X com X comuta. Se, por exemplo, X com X não comuta, ou P, isso daqui não é zero, geralmente você chama de... Você pode fazer. Chama de mecânica quântica, digamos, não comutativa. Então, se X e P não comutam na mesma direção, né, o X e PJ é I é cortado delta J, você obviamente volta lá no primeiro vídeo, né, isso, dessa segunda semana, a gente viu a ideia de princípio de certeza, para dois observáveis quaisquer, tem relação com o comutador deles. Né? Então, o comutador desse cara é 1, né, o I é H cortado, então aparece um H cortado, lembra que tem um meio, tem H cortado sobre 2 delta J. Ou seja, você tem uma incerteza intrínseca e medir momento e posição na mesma direção. Né? Você não tem problema em medir posição aqui e momento lá. Né? Porque isso aqui tem porque eles comutam. X e PY não comutam. O que não comuta é X e PX. Né? Y e PY, Z e PZ. Então, aqui, a questão é que, por causa disso, você não tem obviamente não tem uma trajetória. Se você fazer uma curva no espaço, uma evolução do cara, você está dizendo que todo o seu tempo você está dizendo onde ele está e para onde ele está indo. Né? Para onde ele está indo é a tangente. Né? Então você está dando a velocidade. É a posição e velocidade, os dois completos ao longo de todo o centro de tempo. Isso não é possível em mecânica quântica, então não tem trajetória. Quase meia hora já. Chega, pessoal. É isso. Balançou tudo aqui. Então no próximo, a gente vai falar de repressão de Heisenberg. E tem outras coisas que são várias coisas meio que aleatórias, então ficou Heisenberg e muito mais. Tranquilo? Falou, galerinha. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.